Cara, eu gosto muito de filme, mas ultimamente tá tendo uns filminhos que. Puxa, paus. Seja bem-vindo, você que está assistindo a gente, seja bem-vindo aí ao Entre Dados e Cultura, um canal da Data Culture. E, cara, esses dias eu tava pensando, pô, até que 2024 não, até que tá recuperando aí, mas tava tendo um filminho muito, nossa, muito zoado, né? Pô, tava puxado. Aí esse ano ainda veio o Deadpool, Divertidamente. Meu malvado favorito foi Osso também, né? Foi ruimzinho. Mas no geral aí até agora os filmes estão me surpreendendo. Acho que tá sendo da hora. Tem Mufasa no fim do ano. Deve ser um filme bacana. Vamos ver, vamos ver. Mas eu pensei, pô, mas será que realmente os filmes estavam sendo zoados? Ou, sei lá, o meu gosto que não tá batendo aí com o que tá rolando? E aí eu pensei, pô, e se a gente usar uma análise de dados aí com uma fonte, com notas de críticos, com notas de audiência, pra gente conseguir ver se realmente tá zoado ou não. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui atrás aí e achei no Kaggle. Achei no Kaggle aqui é, uma fonte de dados em CSV da Rotten Tomatoes, né? E aí essa fonte de dados ela é quase perfeita. Eu digo quase perfeita por quê? Porque ela só vai até desde o início do cinema praticamente até 2020. Poxa, então a gente perdeu aí, nós estamos em 2024, a gente perdeu 4 aninhos aí de filmes que poderiam ou realmente ser ruins ou bons. Então a gente não tem essa informação, mas não tem problema. Pelo menos dá pra gente ter uma noção de que realmente se o cinema aí após os anos 2000 foi em queda, ou sei lá, ou. Porque eu gosto mais de filme que fala, tem aquela galera oitentista, noventista. Eu não sou muito assim, não, cara. Embora eu seja de 90, mas que eu também não vivi isso. Hein? Não sou de 90, eu não sou de 95. Corrigindo, importante. Mas eu assisti também todos esses filmes, mas eu ainda sou fã, né, dos filmes que realmente eu cresci assistindo, né, que já são da parte de 2000 pra cá. Então eu baixei essa fonte de dados aqui em CSV, e aí vamos rodar ela aqui com o meu Jupyter Notebook aberto, vamos rodar ela em Python, né, pra gente fazer alguns tratamentos, analisar ela aqui. E aí depois a gente vai subir para uma ferramenta VIS, essa ferramenta VIS Power BI. Ah, por que o Power BI? Ah, eu sei mexer com outras, né? Eu sei mexer com o Tableau também, tudo mais, né? O Pentaho, embora seja um pouquinho diferente. Aliás, acho que vou fazer um vídeo depois comparando essas três ferramentas com essa mesma base de dados. Vamos ver se rola isso depois. Mas focando aqui, né? Eu vou usar o Power BI porque ela é a ferramenta mais usada, porque eu tenho uma afinidade muito grande com ela, embora eu saiba mexer nas outras também. Tenho uma afinidade muito grande com o Power BI. Vamos usar ela. E vamos só dar uma olhada aqui em Python. Tem alguns algoritmos, acho que eu já deixei pronto. O intuito do vídeo em si não é que seja uma videoaula, tal, um negócio mais interativo. Então eu vou explicar por cima os algoritmos que eu tenho, tá? Não vou ir tão a fundo neles, mas eu vou dar uma pincelada. Então, primeiro eu tenho esse algoritmo que ele só vai abrir aqui no data frame, né? O nosso arquivo aqui, o Rotten Tomato Movies. Ele vai abrir no data frame, só deixa eu mudar esse data frame, porque eu quero que ele abra as 10 primeiras linhas do data frame, né? Não quero que ele abra ele todo, não. Só pra gente dar uma olhada no que a gente tem. Então, beleza. Aqui, ó, ele já abriu, então dá pra gente ver mais ou menos como é que estão os dados aqui e tal. Tem bastante coisa, mas também eu vou só fazer um negócio só pra ficar tudo mais ou menos aí no mesmo esquema. Eu vou abrir 5. Isso. Que já fica tudo aqui, fica mais fácil da gente arrastar aqui e ver. Ó, a gente tem bastante tabela e muita coisa que a gente não vai usar, né? Então, como primeiro passo, vamos dar uma limpada aqui nesse data frame nosso, nesse arquivo CSV. Vamos tirar as tabelas que a gente não vai... As tabelas não, opa. As colunas que a gente não vai usar. Por exemplo, aqui, esse Rotten Tomato Links, não vamos usar. O título do filme, sim. Essa informação do filme não vamos usar. O Críticos Consensos também não. Então vamos sacar fora o que a gente não vai usar. Vamos deixar o que realmente a gente vai usar. Então, para isso, vamos rodar um outro algoritmo meu aqui que eu tenho, que é o exclui e salva o novo arquivo com as colunas que importam pra gente, né? Então aqui ele tá realmente fazendo isso. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa mania aqui que às vezes eu coloco para exibir o display todo, porque assim eu peguei o primeiro código e fui fazendo os outros, então eu esqueci de modificar algumas coisas, né? E esse daqui
Head 5. Acho que a gente tem que fazer isso em alguns, né? Então ele vai pegar esse arquivo e vai tirar as colunas. Então, qual coluna que a gente não quer? Então aqui a gente tem colunas para excluir, então a gente vai colocar as colunas que a gente quer que exclua aqui. Então o Rotate Tomato Links, ele já está colocando, né? Então qual outra coluna que a gente vai colocar para excluir aqui? A gente vai colocar essa informação do filme, Move Info. A gente vai mandar ela embora também. A gente vai mandar embora um monte de coluna aqui, né? 1,000,000 zillion, jillion, dillion, cotillion times later. E aqui. Beleza, então a gente tem todas as colunas que serão excluídas da nossa análise, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa nossa base, vai excluir essas colunas e salvar no arquivo edit2. Então, deixa eu só ver aqui se não tem mais nada. Beleza, show. Vamos rodar ele aqui. Bacana, tá aí. Olha, até já coube tudo aqui. Legal, não precisa ficar mais arrastando aqui. Tinha muita coluna aqui, nada a ver, né? Então, beleza. Então, legal. E agora? O que a gente vai fazer aqui para deixar o nosso arquivo mais legal? Então, a gente vai usar esse outro algoritmo aqui, que ele vai me listar as colunas que restaram no nosso arquivo estão com linhas em brancas, porque tem uma coluna que é importante, né? Então, vamos listar ele aqui antes. Deixa eu ver só se ele tá... Aí, ó. Então, já vamos aqui, ó, na parte que ele dá o display deles. Ele tá dando só o print aqui, ele tá de boa. Então, vamos rodar ele. Edit 1. Então, vamos lá, ó. O que a gente pode ver aqui no Edit 1? Que a gente tem em gêneros, né, na coluna gêneros, 19 linhas em branco. E a gente tem também na data de lançamento 1166. Então, assim, são colunas, algumas não tão importantes, mas essas daqui, gêneros, a data de lançamento, nota dos críticos e da audiência, são colunas que são importantes, elas não podem ter dado em branco. Então, o que a gente vai fazer? Cortar fora. Mas isso não vai comprometer a nossa análise? Cara, não vai comprometer a nossa análise nesse exemplo específico. Por que não é algo, assim, deveras importante? Gastei o português. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E também porque o arquivo ele tem aí quase 18 mil rows, né? 18 mil linhas. Aqui eu acho que como eu mexi no head dele, não vai mostrar. Mas ele tem basicamente isso. Então, se a gente for tirar, por exemplo, aqui, a gente tá... O runtime eu vou deixar. Então, a gente vai tirar mais ou menos umas 1.000, próximo a 1.200 linhas. Então, até porque tem muita linha que tá embutida aqui, né? Nessas 1.166. Então, não vai pesar muito. Então, vamos fazer isso. Então, agora a gente vai rodar um outro algoritmo que eu tenho aqui, que ele vai pegar essas linhas em branco e eliminar elas do nosso rolê. E aí, o que ele vai fazer? Beleza. Eu preciso, obviamente, especificar as colunas, né? Vamos lá. Ele vai pegar do edit 1, vai eliminar e salvar como edit 2. Então, quais as colunas que eu quero que as linhas em branco sejam eliminadas? Ó, gêneros eu quero. Original Release Date. Tomato Rating também. E Audience Rating. Beleza. Vamos só ver aqui, ó. Isso. Como eu fiz esse código aqui baseado no primeiro, ele vai indo, eu deixei algumas coisas que não deveria. Então é bom a gente sempre estar olhando aí o código. Ó, red que tá errado também. Então beleza, ele vai converter aqui e rodar. Só alegria. Já fez, já salvou como edit 2. E tá, mas vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse algoritmo aqui. Pra ver se ele deu certo. Edit 2. E é o 2, né, Gê? É o 2. Espero que sim. Senão... ó, bacana, ó. Foi lá, ele eliminou as linhas em branco dos gêneros, da data de lançamento, então beleza, tá show, tá show. E agora, o que a gente vai fazer? Tem uma coluna que eu vou analisar um pouco mais profundamente, que é de gêneros. Mas se a gente for ver, né, eu vou primeiro listar aqui todos os gêneros que a gente tem. Aqui ele agrupou os gêneros e vai listar esses gêneros pra gente, né?
Então... Não, aqui. Edit 2 tá certo. Então aqui a gente tem, ó, drama, a gente tem comédia, drama, mistério, suspense e tal. Então a gente tem aqui bastante gêneros. Ó a barra de colagem aqui, ó, uma galera. Mas o que interessa pra gente, pra essa análise, porque assim, se a gente fosse usar dessa forma aqui, tá, ficaria um negócio muito disperso. Então a gente quer agrupar pelo gênero principal de cada filme, que cada filme tem um gênero principal. Por exemplo, comédia romântica, pode parecer que não, mas o gênero principal é comédia, né? Porque ele é um filme de comédia com um tema de romance. Pode ter aquele filme de comédia e ação também, né? Então, também o principal é comédia. E aí, como que a gente sabe o principal aqui? O principal ele sempre vem antes da vírgula, nesse caso aqui. E o que a gente vai fazer? Vai considerar até a vírgula e ela e o distante a gente vai excluir, pra gente ter só o principal e agrupar pelo principal. Então, bora rodar esse algoritmo que vai fazer isso daí. Aqui. Trata a coluna gênero. Ctrl+C, tá? E vamos lá. Então ele vai pegar agora e vai fazer essa exclusão e vai salvar no Edit 3. Né? Ele vai fazer esse tratamento. E aí depois a gente roda de novo. Ó, salvou o Edit 3. A gente roda de novo esse daqui, ó. Esse que eu quero, não. Eu quero esse daqui, ó. A gente vai rodar esse daqui, só que eu vou abrir o Edit 3 só pra gente ver como ficou o resultado final, né? Ah, ele tá fazendo. Ah, ele já sei o que ele vai fazer. Como eu fui cauteloso nos outros, nesse eu não fui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai listar o display inteiro do arquivo corrigido, né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Que parece que ele já fez, mas ainda tá meio lento. Foi. Agora foi. Não tem problema. Aqui ele corrigiu e... Enfim, mas aqui já pra gente ver, ó. Então, já vamos poupar um tempo. Então, o que era action lá em cima aqui, ó. Action, adventure, comedy, drama, tipo, ele era uma penca de coisa, esse filme do Percy Jackson aqui, que eu não gostei não, quando eu assisti esse filme faz tempo. Eu não gostei não, achei ruim. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. E aqui ele já limpou, então comédia, então beleza. Tá do jeito que a gente quer. O que a gente vai fazer agora, vai chamar o nosso amigo Power BI. Aí, bem, a gente vai aqui em obter dados, né, no Power BI, e tem uma porrada de coisa que a gente pode conectar aqui, né, banco SQL, enfim, tem uma infinidade, só que eu quero texto CSV. E aí ele vai abrir pra mim a página, já vai abrir direto na pasta que eu quero já. É um monstro. Uau! Ó, o que tá rolando aqui que a gente vai ter que mexer? Se a gente for ver aqui a nota dos críticos, ela tá 490, mas na verdade ela seria aqui 49, 87. Então, ele por algum motivo não ligou aí muito pro como ela tava formatada e juntou tudo. Então isso a gente vai ter que fazer e outras coisinhas mais aí que vão ajudar na nossa análise. Poderiam transformar dados? Agora? Não, mas eu vou direto carregar. Porque eu não quero usar Power Query. Aqui não vai precisar usar Power Query. Eu posso usar direto, abrir a tabela ali e tratar ela ali mesmo rapidinho e pra mim basta, né? Como não é algo muito profundo dessa vez, uma análise tão criteriosa assim, a gente pode fazer isso. Embora eu curta muito o Power Query, mas tá de boa. Então, ó, aqui ele tá ordenando, nem sei como que ele tá ordenando isso aqui. Mas beleza, também não é algo que me interessa agora, pra verdade. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Primeiro, eu vou criar uma nova coluna. Porque assim, aqui a gente tem a coluna, se a gente for ver o original release date, né? Tem um nome tão grande de coluna, bicho. E aqui ele tem o dia, o lançamento e tal. Eu não preciso disso, eu quero só o ano. Eu poderia vir e converter aqui mesmo na coluna para ganhar tempo, mas eu quero manter ela aqui por enquanto, tá? Então eu acho mais prudente deixar. Eu já tô gastando demais no português também, hein? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Então vamos lá aqui. E ponto ano. Beleza, a gente já vai me trazer o ano de lançamento, que é a única coisa que eu preciso. Não preciso das outras informações. Embora eu pudesse usar no gráfico, tem a possibilidade de tirar isso de hierarquia e tal, mas
vamos fazer assim que eu prefiro. Eu gosto de ter essas coisinhas aqui mais bonitinhas. Então vamos em ordem aqui. Runtime. Runtime tem esse mesmo esquema aqui que eu vou ter que fazer o seguinte. Ele para mais um monte de coisa. Ele, a nota do crítico, da audiência, a contagem também, que é que por algum motivo ele não... Vamos colocar aqui a duração. Ele não contou aí como um decimal. Então o que eu vou ter que fazer é transformar ele em decimal aqui. Porque se eu for direto na coluna e tentar transformar ela em decimal, eu vou fazer isso no próximo para mostrar, não rola. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar aqui o runtime e dividir ele por 10. E show, foi. E aí a gente vai ter que pegar ele e transformar ele num decimal com uma casa depois da vírgula. Aí ó, que ele já vem assim. Então a gente vem aqui rapidão em número decimal, ele vai jogar ele para decimal e a gente já vem aqui para uma casa após a vírgula, porque isso daqui não é dinheiro, né? Então uma casa após a vírgula. Da mesma forma a gente vai fazer pro... Agora a gente fez pro runtime, pro Tomatometer, pros críticos. Ah, bicho. Nome grande, mano. Não, eu não vou colocar uma piada. Então, ó, se eu fosse aqui e colocasse ele como decimal, absolutamente nada iria acontecer. Vai ficar 0 ali, vai ficar 620, ó. Não aconteceu nada. Então, nova coluna. Isso daqui é para ser mais rápido também. Nova coluna. Então aqui eu vou colocar nota underline crítica, que vai ser igual a colocar rating aqui por 10. Por 10. Maravilha. E aí eu coloco ele como decimal. E uma casa após a vírgula. Aí beleza. Da mesma forma a gente vai usar uma nova coluna para fazer, em vez de ir aqui para o Tomatometer Count, eu vou para nota audiência, tá? Do nota audiência, que ele vai ser a rating do audience rating aqui por 10. Show, show, show. E também a gente vai jogar mesmo esquema, tudo para decimal e uma casa porque é nota. Da mesma forma, a gente vai fazer isso daqui para mais duas colunas. Tomatometer Count e Audience Count. Entendeu? Você entendeu, velho? E aí, qual que é essa outra coluna que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a nota da audiência e tem a nota da crítica também. Eu quero ter uma nota global, que seria a média das duas. Então, a soma de crítica com audiência, dividido por 2, ele vai me dar uma nota média aí, né? Isso é legal pra mim. Não desculpo. Eu não desculpo. Nota global. O que ela vai ser, essa nota global? Ela vai ser aqui a nota da crítica, pode ser da audiência. Ué? Não, mas eu não terminei. Vai ser a nota da audiência mais a nota da crítica dividida por 2. Beleza, vai ser isso daqui. Porque aí as linhas, quando a gente for ver, elas vão se ajustar nessa daqui. Então vai ficar algo mais legal pra gente analisar. Fica bacana. Então por isso que eu criei ela. Beleza, então agora aqui eu só vou terminar. E beleza, agora a gente já vai poder analisar graficamente se os filmes realmente estão em declínio, ou se isso ficou muito chato, pode ser também. Então, para isso, eu vou colocar primeiro aqui um lindo gráfico de linhas, um maravilhoso gráfico de linhas, que ele vai ter aqui no eixo X o ano do lançamento, e no eixo Y, primeiro aqui eu vou colocar a nota crítica. Essa é a média, tá? A média. Aí, ó, eu não vou mexer muito, né? Não vai ficar um visual tão bonito, porque não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é uma análise rápida aqui e tal.
Então, aqui, ó, só que legal, a gente já consegue observar pelas notas dos críticos, aí, a média de nota dos críticos, que o cinema parece que sim está em um declínio desde sua existência. Mas aí tem uma coisa que a gente está considerando também, né? A quantidade de filmes lançados por ano. Um filme em 1920 deve ter tido o quê? 2 filmes. E a partir de 2000, vai que seja em 2020, quantos filmes a gente não teve, ou 2019, então quem já precisa fazer? Colocar aqui essa parte de nome de filmes e fazer uma contagem dela, né? Uma contagem distinta. Pronto, agora a gente consegue ter uma análise um pouquinho mais... Ó, cravei, ó. Ah não, aqui era um só. Mas depois de 20 aqui, ó, 6. E aí aqui, ó, uma quantidade de mais de 300 filmes aqui por ano. Então, realmente era uma comparação que não fazia muito sentido. Então, o que a gente vai poder comparar aqui, né? Eu acho que é mais justo a gente comparar a partir de 80, que foi onde o cinema começou a ficar mais brabo mesmo, né? Embora a gente tenha grandes filmes aqui, né, da década de 60 e tal, mas eu acho que é legal a gente comparar a partir de 80. E aí nós vamos fazer mais 2 gráficos aqui. Esse daqui, que em vez de média de nota crítica, vai ser a da audiência. Só acho que vai precisar achatar um pouco eles aqui, que não vai caber o terceiro. Não, quero aqui esse range. E também não quero perder esse range, não. Boa. E aí, colocar aqui também. E tirar o da audiência e colocar global. Essa é a média. Então, se a gente for pegar aqui, ó, que bacana. Tudo se conversa, né? Aqui embora aqui, se a gente for pegar dos anos 2000 até 2020, a crítica mostra uma subida. E aqui a gente tem uma descida, com um início de subida aí a partir de 17. Até um pouquinho antes, vai, a partir de 15 começa a subir. Aqui não. Aqui a partir de 2000 começa a subir, né, na nota dos críticos. Mas aí, ó, outra coisa que a gente tem que analisar é o range disso, né? Então, se a gente, aqui dos críticos, a gente tá pegando um range aí, aqui de 80 abaixo, com um limite superior de 60, inferior aí é 50. Então, de 50 a 60 é a média de nota dos críticos nos últimos anos. Aqui na audiência, aqui 55, aqui a gente tá falando a partir de 80. Então tá um pouquinho acima, aí vai uns 65. Vamos considerar 60 também, né? Então aqui tá entre 50 e 60. Beleza. E aí a média global vai ficar próximo disso também, né? 50 e 60 aí. Então, beleza. Só que assim, se a gente for parar pra pensar, legal. A gente consegue ver que realmente o cinema ele vinha num momento zoado e aí tá subindo ou não pela audiência. Mas tem uma coisa. Eu não curto muito filme de drama. Curto mais filme de ação. Curto mais filme de comédia. Tem gente que não. Assim como um filme de comédia pode ser bom pra uma nação e não bom pra outra. Por exemplo, As Branquelas. A gente sabe que os brasileiros curtem muito esse filme. Eu também curto, acho mó da hora. Mas os americanos em si não gostam muito desse filme. Então tem esse conflito de nações. Então tem isso também. Então a gente precisa considerar a parte de gêneros. Então para isso a gente vai criar um outro gráfico aqui. Na verdade, mais 3 gráficos desse daqui. Vou colocar aqui um gráfico de barras. Onde a gente vai colocar nesse gráfico aqui a gente vai colocar o gênero. E primeiro eu vou fazer da crítica. Isso aqui é média, tá? E eu vou, beleza, colocar aqui uma edição pra gente ver o rótulo de dados. Legal. Ó, então a gente pode ver que o tipo de filme aí, o gênero mais aclamado pela crítica é documentário. Nós temos os clássicos, esse Special Interest aqui que nem sei o que é, mas tem uma coisa, que tem uma grande pegadinha, né? Porque, vamos colocar aqui a quantidade de filmes lançados de cada gênero. Isso daqui vai mudar, porque a gente vai ordenar ele pela quantidade de filmes lançados, olha só.
Então a gente teve aí, ó, dos 16 mil e pouquinho, 3.500 praticamente filmes de drama lançados. E com uma média de quase 60% aí na crítica. Então, ele tem um peso muito grande naquele declínio, por exemplo, né? Ou para tentar subir aquele declínio da linha que a gente viu, né? Ou se não, para descer, por exemplo, que horror. O horror, ele tem uma nota ruim e tem 811 filmes. Tá, perto de 17 mil não é lá grande coisa. De 16 mil não é lá grande coisa, mas tem a sua influência. Então ele é sim um pouco responsável aí pela inclinação para baixo aí, pelo declínio, na verdade, né? Nossa, inclinação para baixo foi horrível, gente, desculpa. E é isso, então a gente tem que considerar esse tipo, os gêneros, né? Mas será que é igual para tudo isso daqui? Por exemplo, aqui a gente está vendo a parte da audiência. Beleza, a parte da audiência, não, desculpa, da crítica. Vamos ver a parte da audiência para ver se realmente as coisas estão... Cadê a média? Estão próximas e também vou pegar a global. Também é muito importante ter uma análise global aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, nota global e colocar aqui também média. Beleza, ó, então a gente vê que, pô, o drama tá muito próximo aqui um do outro, né? Então, o que os críticos acham e que a audiência acha é muito próximo, mas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, documentário. Os críticos gostam muito mais de documentário do que a audiência, né? Então, é por isso que a gente tem essa média global também aqui, né? Ação. O público gosta mais do que os críticos, então a gente tem que considerar isso para conseguir fazer realmente uma análise se os filmes estão ruins de um tempo para cá. Então vamos usar isso daqui como um filtro aqui nos nossos gráficos, né? Eu vou jogar uma tabela aqui, onde eu vou colocar dentro dessa tabela os gêneros. Gêneros, né? Acho que é, né? Enfim, aqui tá gêneros, confundi, mas é isso aí. E a quantidade de filmes lançados. Cadê o... Aqui. Só que aqui ele colocou no resumo, eu quero uma contagem distinta e vou ordenar ele pela contagem. Porque aí fica igual o que a gente viu lá. No outro gráfico tem uma coisa que eu tenho que fazer aqui também, que é remover os totais. Show! Então, vamos fazer com que a nossa análise fique um pouco mais precisa aqui, né? Então, se a gente for observar drama, vamos ver como está a curvatura de drama aí. Ó, ela, a princípio, é uma responsável pela queda, porque ele tem muitos filmes. Olha só como vale a pena considerar de 80 para frente, né? Porque olha como tá zoado aqui as linhas antes de 80. Porque não tinham tantos filmes assim de drama, ó. Aqui em 73 teve 4 filmes, né, que a nossa base traz. Aí de 80 pra frente já, beleza, 22, aí 2000 pra frente já deve ter tido uma porrada, ó, tá certo, ó. Então, ó, realmente, ele é um responsável, embora a sua média, comparada à média global, se a gente for ver aqui a média global dos filmes, eles estão aí entre 50 a 60. O drama, ele tá aqui, ó, até acima, se a gente for ver. Dos anos 2000 pra frente, não tanto. Ele tá aí já abaixo de 60. Então ele, sim, ele é um responsável aí pela queda da nossa linha, né? Pelo declínio da nossa linha. Da mesma forma, comédia. Se a gente for ver comédia, como que tá a média de notas de comédia aqui? Dá uma olhada. Comédia, se a gente for pegar como um todo, ela tem uma média medíocre, né? Se a gente for considerar que talvez 50% de aprovação fosse uma média, ela é medíocre. Então, ela também pode ser uma responsável direta pelo declínio. Embora um pouco suave, principalmente na parte de audiência, ela é, sim, responsável um pouco por esse declínio. Então, vamos pegar, por exemplo, agora uma que tem bastante filme, por exemplo, documentários tem bastante filme também, e assim, todo mundo gosta, né? Acima de 70%, né? Muito bem aclamado. Aí, ó, como também pode ganhar esse Special Interest, que tem uma nota altíssima, ele tem só 2 filmes lançados, então assim, ele não faz nem cócega lá pra mexer no declínio, né, da nossa linha. E aí aqui, então a gente vai pegar a parte de documentário e vamos ver, ó,
Então, documentário, ó, ele já tem uma nota da hora. Então, aqui, ó, principalmente pros críticos, ó, a subida dele. Ele vai até na contramão aqui, ele já sobe um pouco mais. Embora assim, tá um pouquinho pra baixo, tá, mas a nota dele é praticamente no limite de 80. Então, pô, ele é um grande responsável por fazer com que a linha ela não esteja tão declinada quanto poderia estar. Então, a gente tem que avaliar esses fatores, né? Então, respondendo a nossa pergunta, os filmes, eles estão ruins? Então, a resposta é depende. Depende do gênero que você gosta, né? Sim, eles são. A gente tá vendo que a gente tá entrando numa era, eu acho que de 2000 pra cá também, muito por conta da tecnologia, de CGI, onde a gente tem aí uma subida dos filmes. E aí a pergunta é, como é que vai continuar aí, a partir de 2020, no nosso caso de análise específica aqui, como é que vai continuar esses filmes? Eles vão, continuar subindo, eles vão cair? E aí o que a gente tem aqui no Power BI e também no grande mundo da análise de dados e da computação, que é análise preditiva. Então a gente consegue ter uma previsão. Aqui no Power BI ele tem de standard a opção de previsão. Eu quero ter uma previsão dos próximos 10 anos aqui, né, de filmes. Acho que já vem aqui. Já vem complemento da previsão. Então aqui, ó, ele tem um leve declínio aqui depois de 2020, então beleza, mas ele se mantém aqui em praticamente, falando dos críticos, né, em 64,4% de aprovação. Aí assim a gente vai fazer também para audiência e para global. Então a ideia é que, beleza, ele possa até cair um pouco, mas depois ele vai se manter. Então, assim, eu acho que a gente pode até ficar esperançoso aí com os filmes para os próximos anos, né? Embora talvez não volte a ser o que já foi a era dourada dos filmes aí, mas tem bastante opção. Só que tem uma coisa, né? A previsão do Power BI, a verdade, assim, não é lá essas coisas. Beleza, ela usa o histórico aí para conseguir fazer uma previsão, mas vamos fazer um negócio, vamos usar aqui, o Power BI tem uma opção onde a gente pode colocar um script em Python. Vamos usar isso daqui para comparar a previsão do Power BI com uma previsão em Python mesmo, né? Já com um algoritmo um pouco mais elaborado, um pouco mais inteligente. Eu tenho aqui um algoritmo que trabalha com Arima, né? Arima é um algoritmo aí para análise preditiva, um algoritmo muito interessante que a gente vai conseguir comparar se a análise do Power BI está fazendo sentido aqui, né? E aí o que a gente vai trabalhar? Com o ano de lançamento e com análise crítica aqui, né? Então aqui a gente não vai resumir, e aqui é a média. Vamos copiar aqui, na verdade colar, né? E rodar o nosso algoritmo. Então aqui, ó, ele está fazendo análise de 10 anos também, né? Se eu quisesse mudar isso, eu vinha nos steps, mudava para 5 e mudava o range dele para 6, né? Porque aqui ele já começa em 1. Então beleza, a gente vai rodar ele aqui, ele vai trazer o resultado para a gente conseguir comparar se tá preciso aí o Power BI, se a gente pode imaginar isso dos filmes, né? Eu acredito que vai dar. Talvez não tão cravado assim, mas vai ser parecido aí as previsões, né? Aí, ó, rolou. Vou só mexer aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu não vou fazer de todos, porque é realmente só uma comparação aqui que eu quero, né? E mostrar um pouco dessa ferramenta aqui do Power BI. Então, ó, ele pega, aqui é dos críticos, né? Então, ó como ele tá certinho aqui, cravado, ó. A gente pega aqui na década de 20 aqui, na verdade, acho que vai ser de 10. Ó, tá batendo bem aqui o gráfico, beleza, ó, aqui embaixo, aqui no pior momento. E aí a análise que a gente tem aí, né, análise preditiva, que ó, tem essa mesma queda, aí aqui tem um ponto um pouco mais em cima, mas que é ajustável, né? Então, tá bem próximo, né? Então a análise do Power BI não tá não tá devendo tanto. Nesse caso, né? Tem casos que sim, mesmo a gente usando o Arima, assim, a gente tem um pouco de discrepância. Mas tá legal, tá legal. Então a gente pode concluir que os filmes momentaneamente não estão assim tão legal, mas que a gente tem que considerar o gosto, né? E analisar por gênero e não fazer uma análise bruta assim. E porque tem filmes, por exemplo, documentários que estão muito bons. E
que o futuro ele é, de certa forma, promissor, porque os filmes, como a gente pode ver aqui nos gráficos, estão subindo. Então, sim, o futuro anima. E é isso, pessoal. A ideia foi mostrar um pouquinho aí do mundo de dados de uma forma mais contraída, em cima de um tema que eu acho muito interessante. E aí depois, quem sabe, eu gravo um vídeo comparando análise no Power BI com o Tableau, com o Pentaho, e usando essa mesma base de dados, enfim. E quero agradecer você que ficou até aqui, até agora. Inscreve no canal, deixa o like e bora curtir aí esse mundo de dados que tem muita coisa bacana que a gente vê. Um beijo, um abraço, valeu. Para! 2 recadinhos rápidos aí que eu me esqueci. Primeiro deles, se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais aí sobre o mundo de dados e tudo mais, nós estamos criando um curso de ciência de dados bem completo, com vários assuntos legais, desde a parte de extração de dados, a parte de modelagem, transformação desses dados, criação de modelos estatísticos, análise de dados, então assim, um curso completaço. Se você quer saber mais, a gente deixou um forms aqui, deixa seu contato ali conosco, a gente vai entrando em contato com você, vai te mantendo informado sobre o curso, beleza? Segundo recadinho, se você trabalha numa empresa, ou então se você é um empresário, e você vê que lá dentro essa parte de dados pode melhorar, a gente também tem o nosso e-mail para contato aqui, onde a gente presta uma consultoria, marca uma reuniãozinha com a gente. A gente identifica tudo e aí a gente bola uma consultoria especificamente para o seu caso. Beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!